Olá, seja muito bem-vindo a esta live acerca da adesão de Portugal ao Tratado Pandémico. Algo que tem estado em cima da mesa já há 3 anos a ser negociado, mas que à data de hoje, precisamente no dia de hoje, temos somente 10 dias para conseguir travar esta adesão. Este é um tema que eu acredito que merece realmente a nossa atenção, que efetivamente já merecia ter tido um debate público, uma discussão pública por parte dos políticos e connosco, cidadãos, também através dos meios de comunicação, e sendo que não houve, senti esta necessidade urgente de pelo menos recebermos esta informação. E nesse sentido convidei 2 profissionais que eu considero de excelência, o Dr. Manuel Pinto Coelho e a Dra. Marta Gameiro, que eu sei que têm estado em cima deste tratado, em cima no sentido de estar a par de toda a informação e, portanto, são as vozes certas para trazer essa informação a todos nós. A informação mais superficial, que volta e meia até conseguimos ler em algum documento mais oficial a nível da internet, mas também aprofundar toda esta informação, aquela que não nos chega e que merece ser trazida. Nós precisamos de a receber. Afinal, pergunto-te eu, sabes o que é este tratado pandémico? Foste informado de alguma coisa? Perguntaram-te? Trouxeste voz ou o teu voto? Sabes que alterações é que poderá trazer à tua vida, à vida de todos nós? Pois bem, vou ver se já estão aqui presentes o Dr. Pinto Coelho e a Marta. Se já tiverem, olha, peço-vos que vocês enviem aqui o vosso pedido de adesão. Está aqui. Ai, calma. Marta, já estou aqui a ver. Marta. Encontrar aqui. Eu vou fazer aqui o convite. Dê-me só um segundo. Bem-vinda, Marta. Olá. Boa noite. Boa Deixa-me só noite. também convidar aqui o Dr. Pinto Coelho. Já está. Pedido enviado. Então, boa, cá estamos. Obrigado aos 2 por tão rapidamente se disponibilizarem a trazer voz e toda a informação que eu sei que vocês detêm para nos informar a todos nós. Tenho muitas pessoas que me enviaram mensagem, só de ontem ter partilhado uma história, mais de 1.700 pessoas a dizer, a interagir no botão que eu pedi aqui a informação, se sabiam, não sabiam do tratado pandémico e queriam saber mais informação. E efetivamente este é um tema que merece, sem dúvida, que estamos a 10 dias de terminar este prazo para travar aqui qualquer coisa. Então, nesse sentido, dizer que vamos criar um mini debate público entre nós. Eu formei aqui 4, 5 questões que vou ver se conseguimos que vocês os 2 tragam a vossa voz. Vou tentar que cada pergunta seja respondida pelos 2, à vez, para podermos complementar aqui ideias e vocês também se entreajudarem e trazerem, obviamente, o vosso cunho profissional, que é tão grande, não é? É tão de excelência. Acredito que dispensam apresentações. O Dr. Manuel Pinto Coelho, toda a gente o conhece certamente, pelo trabalho maravilhoso que tem feito e que tem aberto tanto em termos de consciência e, como ele diz e tão bem, é a verdadeira missão de doutor, não é? De médico, que é ensinar, acima de tudo, todos nós a cuidarmos da nossa saúde. E a doutora Marta Gameiro, outra profissional de excelência que tem estado super a par deste tratado pandémico e inclusive foi quem criou a petição que teve a circular, não sei se ainda está, ela já nos irá dizer também qualquer coisa acerca disso, mas que neste momento em específico, como estamos a 10 minutos do desfecho, este tratado neste momento já não é eventualmente o caminho e precisamos de criar aqui outra forma de ação. Portanto, obrigada a todos vocês que se estão a juntar a esta live e que reconhecem pelo menos a necessidade de nos informarmos. Acima de tudo, este é o objetivo. Todos nós estamos sempre a 1000 nas nossas vidas,
Portanto, obrigada por pararem um bocadinho para atender a esta informação e obrigada aos meus convidados por também disponibilizarem, alterarem as suas rotinas para aqui estarem presentes. Só vos quero dizer também mais uma coisa. Eu, neste momento aqui, tenho um retiro a decorrer com 23 adolescentes, fora os meus 6 filhos. Faço esta ressalva só por um motivo. É normal que, volta e meia, vocês possam ouvir miúdos a conversarem ou a falarem mais alto. Ok? Portanto, ainda assim, isto não retira minimamente qualquer seriedade ao tema. Pelo contrário, acredito que se todos nós estamos aqui, é exatamente por o tema ser bastante sério. E por isso, à data de hoje, mesmo com a vida toda a decorrer, estamos a alterar as nossas rotinas para vos trazer esta informação. Pronto. Dito isto, gratidão, Dr. Manuel Pinto Coelho e Marta Gameiro, por estarem aqui comigo e por trazerem a vossa voz. E então acho que posso ir já direto. Criei aqui estas mini questões, mas são só um roteiro. Podemos, obviamente, ir para outras áreas que surjam outros temas que vocês também sintam que são importantes. Então, como eu percebi que muita gente desconhece o tratado pandémico, vamos aqui. Primeira pergunta. Tratado pandémico, o que é? Tanto na visão oficial, aquilo que se pinta, que parece sempre tudo muito cor-de-rosa, e o que é para lá daquilo que se diz, no sentido de realmente o que é que poderá também alterar nas nossas vidas, assim, devagarinho, para começarmos. Não sei qual de vocês dois quer começar. Se me é permitido propor que seja a Marta Gameiro a começar por uma razão muito simples. É que neste assunto a Marta Gameiro dá-nos 10-0, a Cilis, a mim, Manuel e a qualquer outra pessoa sobre o assunto em causa, porque de facto é uma estudiosa há muitos anos desta questão. Eu estou aqui a olhar para um livro que escreveu, juntamente com mais 7 autores. Tem aqui, a partir da página 111, uma informação que é preciosa e todos os que estão a escutar, se quiserem saber e se quiserem ler as coisas que se dizem, entra por um ouvido, sai pelo outro e pronto. As coisas escritas perduram. E a Marta Gameiro tem um livro notável, editado pela Vida Económica, chamado Verdades Inconvenientes sobre a Agenda 2030, onde eu fui buscar também alguma informação para poder ser útil para quem nos está a escutar, e como tal fez uma investigação séria e profunda sobre este assunto que a Lisa, em muito boa hora, pôs aqui no ar. Uma palavra também para si, Lisa, para dizer o seguinte: eu identifico muito consigo, não só por ter 6 filhos, eu também tenho 6, a Lisa tem mais sorte que tem os 6 cá em baixo, eu só tenho 5 cá em baixo, um já arrancou, mas também porque, de facto, penso eu que faz de uma forma brilhante o seu trabalho para transmitir felicidade para as pessoas, com uma vertente espiritual muito grande, olhando para a saúde também. Eu diria que olho essencialmente para a saúde e faço o meu melhor na parte espiritual. A Lisa aí, se calhar por ter uma costela indiana, é uma verdadeira pró da questão. Mas, portanto, tiro-lhe o chapéu e agradeço o convite que fez para estar aqui presente, ainda por cima na companhia da Marta Gameiro, que eu reconheço, sem querer bajular a Marta, ela não precisa que a bajulem, eu estou convencido que é a pessoa, juntamente com a Joana Amaral Dias, com quem está muito perto. Eu também sou mandatário da candidatura dela para a Presidência da República, já agora uma declaração de interesses prévia, para que saibam exatamente aquilo que me assiste e aquilo que me vai na alma. Acho que assim é que deve ser. Eu gosto de dizer as coisas frontalmente, claramente, de preferência por escrito. Por isso é que quem vai ao chat GPT e põe o médico português com o maior número de livros escritos, desde que Portugal existe como país, apanha-me a mim, em primeiro lugar. Porque realmente gosto de escrever e submeter a escrutínio, a sufrágio, as minhas ideias. Que eu acho que isso é que é interessante, as pessoas confrontarem as ideias e ver o que é que faz sentido, o que é que não faz. Se toda a gente fizesse isto, dizia o poeta, que é assim que o mundo pula e avança. Na área da medicina, eu acho que a política é um pouco uma medicina em larga escala. Considero que é essencialmente uma ciência social, a política, e considero, e por isso está a ter aceito o convite que a Lisa me fez de alma e coração, considero que aquilo que
que a parte de saúde, que os centros de saúde e aquilo que as ferramentas clínicas ajudam as pessoas, com certeza que sim, mas numa porcentagem muito pequena, diria 25%. O que, de facto, a fatia de leão, a ajuda para as pessoas terem mais saúde, são razões de ordem social e económica. E como tal tem todo o interesse este tratado pandémico, que tenta realmente subverter tudo isto e pensar realmente um ângulo que não é, na minha modesta opinião, faço também essa declaração de interesse, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, tenho direito a ter a minha, não é? Daqui a 2 anos e tal faço 80 anos, ando nisto de tentar ajudar pessoas com o médico há 53, é-me permitir ter a minha opinião. Mas, por minha opinião, não faz, de facto, qualquer sentido. Mas quando chegar à minha altura, eu logo direi 2 ou 3 argumentos que eu ponho à consideração das pessoas, mas eu estou doido para ouvir a Marta Gameiro, não é para me ouvir a mim própria. Obrigada. Marta, então força. O que é este tratado pandémico numa visão mais oficializada, mas, acima de tudo, numa visão aprofundada? Porquê é que é tão urgente estarmos a trazer este debate e esta informação a toda a comunidade que está interessada em ouvir? Olá, Lisa. Olá a todos os que nos estão a ouvir. Eu quero agradecer muito ter tido esta oportunidade, ainda por cima na presença tanto da Lisa como do Dr. Pinto Coelho, que é um médico que eu aprecio muito e que acompanho o seu trabalho e tenho até alguns livros dele e que gosto mesmo muito do seu trabalho. E que também foi, de certa maneira, o trabalho do Dr. Pinto Coelho, só para deixar aqui a ressalva, também sem querer bajular, foi através do Dr. Pinto Coelho também que eu comecei a entrar, de certa maneira, ou então ficar consciente de algumas coisas que existiam na medicina que me era ensinada na universidade, que não correspondia a verdades absolutas. Foi também um pouco por causa dele. E na maneira, quando nós começamos a questionar, é um caminho sem volta, porque vamos escavando cada vez mais e mais. Então, o tratado pandémico. Há muita confusão acerca do tratado pandémico, porque na prática não é um documento, mas são 2. Isto começou em 2022, eu já estou nisto desde 2022, que foi quando eu lancei a petição por um referendo sobre a adesão de Portugal ao tratado pandémico. Fiz a petição, ela conseguiu as assinaturas e foi a plenário. O que eu pretendia com a petição não era simplesmente rejeitar o tratado, era criar discussão pública, que isto não fosse mais um tratado, mais um acordo que nós ouvimos falar na televisão e que é um bocado aprovado na Secretaria e que nós não sabemos muito bem o que é, nem que implicações vai ter na nossa vida. Portanto, na altura fiz a petição e não faço só petição por fazer petições, eu depois faço a petição e ando em cima do acontecimento para tentar perceber o que é que se passa. Então, o Tratado Pandémico não são exatamente... São 2 documentos. Um deles é o Regulamento Sanitário Internacional, que é um regulamento que já existe há muitas décadas, que é um regulamento que abrange... que é alguma coisa que gera a saúde mundial dos 194 países. E depois há outro que é o Acordo sobre as Pandemias. O que é que aconteceu? Para eles fazerem um tratado pandémico, um acordo pandémico, eles primeiro tiveram que mudar o Regulamento Sanitário Internacional. Ou seja, é como se Portugal quisesse fazer um acordo comercial com Espanha, mas primeiro tivesse que mudar a Constituição para que o acordo pudesse ser aplicado. É isto que aconteceu basicamente na OMS. Eles primeiro tiveram que mudar o Regulamento Sanitário Internacional para que depois o tratado pandémico pudesse ser aplicado. Primeiro. Depois, o que nós temos 10 dias para rejeitar são então emendas, que são alterações, que foram feitas a esse Regulamento Sanitário Internacional e que foram aprovadas na Assembleia Mundial de Saúde em 2024, em Genebra. Eu estava lá, inclusive, eu fui lá a uma manifestação, que houve uma manifestação mundial que houve às portas da Assembleia Mundial de Saúde, de pessoas de todos os cantos do mundo. Estive com o Dr. Robert Malone, criador de tecnologia da mRNA e todas as grandes vozes contra estas questões da pandemia e foram aprovadas estas alterações. Na altura, se calhar não sabem, mas o tratado pandémico estava para ser aprovado nesta altura, mas não foi. Não foi porque eles não conseguiram chegar a um acordo. Então a Assembleia Mundial de Saúde na altura disse, temos 1 ano para aceitar, fazer um esboço do tratado pandémico, haja um acordo, porque senão isto fica suspenso indefinidamente. Essas emendas ao Regulamento Sanitário Internacional foram aprovadas,
os países, ou a maioria dos países, tem 10 meses para as rejeitar. Ou seja, supostamente, aquilo é mandado cá para fora e os países têm que discutir entre si, entre as pessoas dos governos, e nós aceitamos isto, ficamos calados. Se rejeitamos, temos que mandar uma carta ao diretor-geral da OMS a dizer que o país A, X ou Y rejeita as emendas. E são estas emendas, este prazo, que termina dia 19 de julho. O tratado pandémico, para cumprir esse prazo que foi estipulado no ano passado, eles aprovaram uma coisa, apesar das notícias que saíram nos órgãos de comunicação social, o tratado pandémico não foi aprovado. Na prática, eles só aprovaram que vão aprovar. Por isso é que não vai haver qualquer votação no Parlamento, não vai haver qualquer discussão na Comissão Europeia, porque na prática ainda não há nada. Há só, nós vamos aprovar um tratado, mas isto só vai ser para o ano. Por isso não adianta procurarem votações em lado nenhum, porque o tratado ainda não foi aprovado. O grosso, o sumo, a questão essencial do tratado ainda não foi, eles ainda não conseguiram chegar a um acordo. Não conseguiram porque, efetivamente, as questões de soberania e da autodeterminação de saúde, ou seja, de nós podermos escolher aquilo que melhor achamos para nós, estão mesmo lá e os países não se entendem por causa disso, porque senão já tinha sido um acordo. Portanto, o grosso do tratado pandémico só sai para o ano. O que nós temos até dia 19, então, são as emendas ao Regulamento Sanitário Internacional. Estas emendas, a maior alteração que elas propõem é o diretor-geral da OMS poder declarar de forma unilateral e contra os seus próprios conselheiros uma emergência pandémica ou uma pandemia como uma emergência de saúde pública de caráter internacional. Ou seja, ele pode pôr o mundo em estado de sítio por livre e espontânea vontade. Esta emergência de saúde pública de caráter internacional é então alargada para abranger pandemias. E isto é o fulcral da questão, porque podemos parar o mundo porque foi identificado um patogénio, em alguma parte do mundo que pode nem ser risco real, pode ser apenas risco potencial, ter um potencial de ter uma grande taxa de mortalidade, o que podemos falar sobre isto. As evidências que existem são muito questionáveis e isto é mais uma ilusão de emergência do que propriamente uma emergência real. As pandemias não são assim tão frequentes, nem se espera que venham a ser frequentes, mas isto foi alterado e vai ser posto em prática. Para além disso, há outras emendas que foram feitas, que eu tenho que usar aqui a minha cábula, porque isto é muita coisa. Por exemplo, no artigo 4 das novas emendas, eles pedem que cada país crie um lugar ou 2 lugares de uma autoridade responsável. Exige que os Estados-partes criem 1 ou 2 entidades que devem coordenar a implementação destes novos regulamentos dentro da jurisdição do Estado-parte. Então, os Estados concordam criar um gabinete que gira ou tente implementar as novas medidas de regulamento dentro de cada país. Isto, para mim, já é a OMS a querer se meter dentro da soberania de cada país. Portanto, se nós estamos a concordar que foi implementado pela OMS, nós estamos a concordar em criar um gabinete para que essas regras sejam implementadas, muitas vezes à custa da alteração da Constituição, que isso já se tentou fazer, mas neste momento está em stand-by, isto já é de alguma maneira estarem-se a meter na governação do país. Marta, então deixa-me só fazer daqui uma interrupção para te perguntar uma questão que também me chegou, que as pessoas depois quando procuravam informação na internet sobre o tratado pandémico, maioritariamente vinham dizer, as poucas que me disseram, mas disseram isto, que era, mas eu estive a ler que o tratado diz que não se pode sobrepor à capacidade de cada país adotar políticas individuais em termos de saúde. Ou seja, aquilo que tu estás a mostrar através dessa emenda é que não é bem assim. Não é que não se possa sobrepor. Aparentemente diz-se isso, mas depois há ali contornos que
podem eventualmente alterar a Constituição e criar o tal gabinete a nível de cada país que já vai ser comandado pela OMS, certo? É aí que há a diferença entre o tratado pandémico e as emendas ao Regulamento Sanitário Internacional. O verdadeiro perigo está no regulamento, quando ele é alterado, e depois a implementação é feita com o tratado. Efetivamente, no Acordo das Pandemias, no artigo 24.2 diz, passo a citar, nada no Acordo sobre Pandemias da OMS deve ser interpretado como concedendo ao Secretariado da OMS, incluindo o Diretor-Geral da OMS, qualquer autoridade para direcionar, ordenar, alterar ou de uma forma prescrever as leis nacionais ou domésticas, conforme apropriado ou as políticas de qualquer parte, ou para determinar ou de outra forma impor qualquer requisitos para que as partes tomem medidas específicas para proibir ou aceitar viajantes, impor mandatos de vacinação ou medidas terapêuticas ou de diagnóstico ou implementar lockdowns. Efetivamente, por muito que digam que o tratado pandémico não se queria imiscuir na soberania nacional, houve necessidade de colocar este artigo dentro do acordo pandémico. O que na prática este artigo nem faz muito sentido, porque a OMS nunca teve autoridade e não tem para impor o que é que seja, nem durante a pandemia. Quem impôs foi os países. A questão é essa. Mas eles podem não ter o poder de impor, mas podem sugerir que uma doença é muito mortal e que é preciso vacinar toda a gente com qualquer coisa, ou que é muito importante que as pessoas sejam rastreadas quando vão de um ponto para o outro. Depois tomem lá o bebé e países derrasquem-se. O que a OMS pede, e os países que se comprometem, é depois a gerir isto, a gerir a desinformação, a gerir as questões como foi feito, como para gerir as taxas de vacinação, a gerir, controlar as pandemias. Os países é que depois fazem isso. Na questão por exemplo, da questão, eles falam muito, por exemplo, temos que controlar a desinformação. Por exemplo, no anexo 1 das emendas, exige que os Estados-partes desenvolvam, fortaleçam e mantenham capacidades essenciais em relação à comunicação de risco, incluindo o tratamento de desinformação e de informação incorreta. Ou seja, os Estados comprometem-se a gerir a desinformação. Mas agora, então assim, então deixa-me colocar assim, isto parece, para nós que somos leigos, não para vocês que são da área de saúde, mais um acordo comercial, ou sentem que há aqui efetivamente ciência e saúde por detrás deste tratado? Isto, e cá está, a questão das emendas, que é a base do tratado pandémico e que impõe estas questões da censura, da liberdade individual, da imiscuição da soberania e depois as questões também das emendas que falam dos IDs digitais, dos cartões de vacinação e dessas questões, são a base para o tratado. O acordo pandémico é sim um acordo comercial. É um acordo. Basicamente, o que é que aconteceu? Foi criado pelo Fundo da Pandemia, que é o Fundo do Banco Mundial, um projeto de vigilância de patógenos, no qual já se investiram 2,1 mil milhões de dólares. É muito dinheiro de doadores. Ou seja, andamos a vigiar se aparecem mais bichinhos por aí. O CEPI, que é uma das principais financiadoras da OMS, está a desenvolver o projeto Missão dos 100 Dias. Ou seja, eles comprometem-se que no momento em que o Diretor-Geral da OMS declara uma pandemia, eles têm uma vacina pronta em 100 dias. Para isso, o que é que eles precisam? Precisam digitalizar tudo, precisam que cada pessoa tenha uma carteira digital, precisam que cada pessoa tenha dinheiro digital e precisam que cada pessoa tenha um cartão de vacinação. Tudo digital para que... Esta parte é muito importante. O que tu estás aqui a dizer é muito importante. Atenção a todos que estão aqui a escutar-nos. Portanto, estás-nos a dizer que, de acordo com este tratado e esse regulamento interno, pode haver aqui, portanto, alguém a decretar esse estado de exceção e, de repente, ser considerado a necessidade urgente de se vacinar, de se criar uma vacina em 100 dias, é o que estás a dizer. Sim, porque isto é um projeto que está a ser desenvolvido por um dos financiadores da OMS. Por exemplo, foi criado um centro de pandemias em Berlim em 2001. Na cidade do Cabo, ao centro de mRNA da OMS.
Isto está a ser criado porque há toda uma indústria à volta das pandemias que foi criada. Isto é um acordo comercial para garantir o financiamento destas organizações privadas. E eu garanto, no partir do momento em que houver tudo, e depois isto é baseado no conceito One Health, em que tem que haver um contínuo monitoramento de todas as partes da nossa vida, o ambiente, os animais e os seres humanos. Se temos toda uma estrutura burocrática a monitorizar toda e qualquer coisinha que aparece em todas as áreas da nossa vida, eu garanto que eles vão encontrar, e quando depende quando o salário das pessoas depende de haver pandemias, eu garanto que vão haver pandemias, sejam reais ou fictícias. E eu queria passar então a palavra ao Dr. Pinto Coelho. Desculpa. Passemos. Marta, eu só não lhe vou dizer que estou encantado com aquilo que disse, porque aquilo que você diz, eu, graças a Deus, tenho aqui o livro à minha frente que tem tudo escrito. Portanto, além daquilo que disse, há outras coisas que não disse, porque não podia ter tido tempo para dizer tudo quando escreveu aqui neste livro. Por isso é que eu não estou surpreendido. Porque realmente que bom que era que toda a gente lesse este livro, que lesse a partir pelo menos da página 111, que é quando a Marta faz a sua intervenção. Deixe-me dizer o seguinte, aqui um ponto de ordem. Estamos a falar de algo que se pode sintetizar numa única palavra que não foi referida ainda aqui. É que tudo isto que estamos a falar circula, ou rege à volta da imunidade. Tudo isto que estamos a falar tem a imunidade como denominador comum. Acontece, já lá vou à imunidade, mas antes de dizer o seguinte, só o próprio nome, tratado pandémico, me faz confusão. Para ser suave. Porque, como a Marta Gameiro diz muitíssimo bem na passagem do livro, pandemias são acontecimentos relativamente raros. Então, se pandemias são acontecimentos relativamente raros, faz-se um tratado pandémico. Sou eu que estou maluco ou está tudo maluco? Mas que conversa é esta? Então vai-se mobilizar o mundo inteiro para alguma coisa que acontece só muito de vez em quando. Tanta coisa mais importante para tratar. Tanta coisa que mais importante para mobilizar as pessoas, os cidadãos da União Europeia, da África, da Ásia, da Oceania, do que é que seja. Isto tudo, lá volto eu a dizer mesmo, está tudo centrado num modelo antigo que ninguém quer largar mão, que é uma leita, um comprimido. Tudo está centrado no vírus, na bactéria, no protozoário, no fungo, do raio que o parta, que nos possa pousar no terreno. O terreno somos nós. Reparem que ninguém perde um segundo a dizer como é que nós podemos fortalecer o nosso sistema imunitário para não estarmos preocupados com a próxima pandemia que se calhar só na quarta geração a partir de agora é que aparece aí. Porque se só tivéssemos essa informação, se os políticos dessem essa informação, o sobrinho Simões dizia num artigo notável que escreveu na entrevista, que escreveu em 2000, que deu ao Diário de Notícias em 2019, que teremos no futuro as doenças que os políticos quiserem, eu não posso concordar mais com ele. Em vez de estarmos a ensinar as pessoas a defenderem-se dos vírus todos possíveis e imaginários que queiram pousar em nós, está tudo aqui tratado pandémico. Está-se a dar à Organização Mundial de Saúde uma força que ela não tem nem merece. Quem já viu isto foi a Argentina e os Estados Unidos. Já perceberam que a Organização Mundial de Saúde não merece ser o pivô de toda esta questão. E explica o porquê, e se me der a oportunidade eu vou-lhe dizer. Eu estou aqui, eu já escrevi 2 artigos, todos os sábados, sai uma coisa minha na Sábado Online. 2 semanas seguintes, escreveram 2 artigos. Um Ciência e Poder 1, Ciência e Poder 2. Eu não lhes dizia que a imunidade, voltando à imunidade, que é disso que estamos a falar, não é? Nós estamos, no fundo, a tratar da imunidade. Vacina ou não vacina, ou o que é que seja, é para tratar da nossa. Só que ninguém fala nisso. Porquê? Porque é uma vergonha o que a Organização Mundial de Saúde fez. Oh, Lisa e Marta, dá-me um prazer enorme dizer isto, não é? Porque, de facto, ninguém sabe, ou pouquíssima gente sabe, para alertar as pessoas para a barbaridade que é o que se está a passar com a Organização Mundial de Saúde, e por isso é que há países que já saltaram fora. Muita pena tenho eu que o nosso nem equacione o fazer a mesma coisa, ou deixar de fazer, pôr à discussão, pelo menos, não é?
É pôr à discussão o assunto, porque de facto há assunto que pese mais do que os assuntos relacionados com a nossa saúde. E isto de facto tem a ver com a nossa saúde. O que é que interessa a pessoa ter as skills todas que tiver para ser um fantástico profissional se não tiver saúde? Se não tiver saúde não quer fazer nada. E de facto, para que saibam, as pessoas que ainda não sabem, que a Organização Mundial de Saúde está a pôr em causa a imunidade coletiva. Tem uma frase que é assim: a imunidade desenvolvida através de infecção prévia, que é o que tem sucedido desde a antiguidade, é agora, por encanto, posta em causa pela Organização Mundial de Saúde. E então, reparem só nisto. Dia 9 de junho de 2020, a Organização Mundial de Saúde diz: a imunidade natural é um elemento-chave da imunidade coletiva. Repito, 9 de junho de 2020. Nada mais justo, nada mais correto. A imunidade natural é um elemento-chave da imunidade coletiva. A imunidade natural é que se adquire através da infecção prévia, como acontece desde que o homem chegou ao planeta Terra, ou apareceu no planeta Terra. 9 de junho, repito. Dia 15 de outubro do mesmo ano de 2020, o Covid apareceu em março, a mesma Organização Mundial de Saúde diz isto: se não estiverem sentados, sentem-se, não são capazes de cair com a violência do que eu vou dizer. A nossa diz: imunidade coletiva é um conceito usado para a vacinação. Repito, imunidade coletiva é um conceito usado para a vacinação. Ou seja, é a perfeita perversão da ciência, nos leva de facto a pensar que a única maneira de alcançar a imunidade coletiva é por via da vacinação, o que é descarado e redondamente falso. É mentira. Não é preciso ser catedrático nem doutor para se perceber isto. A vacina dá uma imunidade dirigida para o agente, para o micro-organismo que está a tentar entrar. A imunidade natural dá para tudo, não é? Para os outros, para a família, para os primos, para os amigos, para os vizinhos, para tudo quanto é micro-organismo. Ainda por cima, repare-se nisto. Que realmente faz de facto um bocadinho de confusão imaginar. Isto tudo é à volta do Covid-19 que entrou em março de 2020 e da vacina para o Covid-19, tentando, logicamente, obstacularizar a entrada do vírus Covid-19. Então, já a própria expressão da vacina para o Covid-19 é uma apropriação semântica, é uma estratégia semântica para surfar no bom nome que as vacinas ainda têm, é um outro caso depois para se ver, mas para já ainda têm bom nome, surfar no bom nome que as vacinas ainda têm para fazer passar a sua mensagem. Acontece que é errado. Eu lembro muito daquela música do John Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. A vacina do Covid está a dar às vacinas um mau nome. Porquê? Porque não é vacina. Vacina, pelo conceito europeu, é um antigênio que se injeta, esperando que o corpo responda com a produção de anticorpos. Acontece que estas substâncias, RNA mensageiro e DNA, são muito mais próximas da terapia genética do que das vacinas. Não provocam a produção de anticorpos quando são injetadas. Como tal, arranja-se outro nome. Não se chame vacinas, porque não são vacinas. Vacinas era como era antigamente, tétano, varíola e todas as outras que utilizavam 3 tipos de situações: vírus inativado, vírus atenuado e subunidade viral. Essas sim provocavam da parte dos hospedeiros produção de anticorpos que seriam circulantes, até que a próxima vez que o bicharoco entrasse, levava na cabeça e não provocava doença. Ninguém vacinado ficava doente. Ninguém vacinado transmitia a doença. Mas isto é que se chama vacina de Covid-19, a pessoa vacinada fica doente e a pessoa vacinada transmite a doença. Porquê? Porque não é vacina. Lisa e Marta. A Marta está farta de saber isto. A Lisa talvez não saiba. É inacreditável. Eu não sei se é maior a anormalidade. A Organização Mundial de Saúde dizer isto daqui de El Rei, uma barbaridade destas, ou se é mais inacreditável ninguém questionar. Ninguém põe em causa. Mas o que é isto? Para mim é mais inacreditável ninguém pôr em causa. Ninguém diz isto. Qual é aquela frase
que nos traz de alguém que eu não me recordo o nome, sobre a ignorância, não é? Que é a maior doença, na verdade, do século. Isso eu dizia que a mentira como é que eu disse a propósito? Não eram doenças socioeconómicas, ou já não me recordo também. Aquilo que acontece é que, sabe, os problemas de saúde das pessoas são muito menos derivados de estratégias clínicas, que condiciona mais, estratégias clínicas, é 25% daquilo que a clínica pode fazer para evitar que a pessoa fique doente. 50% é razões de ordem económica e social. Isso o que provoca as doenças. A doença crónica, como sabem, em Portugal, 3,9 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Nacional Ricardo Jorge, têm doenças crónicas. As doenças crónicas acontecem não é por causa do vírus, ou o que quer que seja. Acontece por falta de informação, por falta de cultura social, por falta de capacidade financeira, por falta de condições sociais, por falta de conhecimento sobre a influência gigante que a natureza pode ter em nós, se nós a seguirmos as suas indicações. É exatamente o contrário que o Descartes disse no século XVI, que o papel do homem era obstaculizar a natureza. Imagine-se bem, para mim a definição que o melhor pano cai a nódoa. Como é que um homem da dimensão do gigantismo do Descartes pode dizer uma barbaridade daquelas? Mas, portanto, para se perceber que isto não é fácil, porque as coisas mais óbvias não são visíveis, não são. E depois, as pessoas que têm determinado tipo de conhecimento, muitas das vezes estruturado em bases que já perderam validade, postas perante nova evidência, nova factualidade, mesmo assim recusam-se a dar o braço a torcer. Eu acho, tenho algum estatuto para o fazer, tratei durante não sei quantos anos toxicodependentes, o meu doutoramento até é nessa área, que estamos a assistir, se calhar não é só de agora, mas eu sou agora é que eu dei por ela, a uma dependência nova, que é a dependência de ter razão. Pessoas que são dependentes de ter razão. Pessoas que não, mesmo olhando para os factos, recusam-se a dar o braço a torcer e continuam na sua, que é uma coisa perfeitamente extraordinária. Isto da Organização Mundial de Saúde, recuando um pouco atrás, para não me perder, eu tomei aqui nota assim, antes da descoberta das vacinas, já existia a imunidade. A infecção natural estimula a imunidade. Resumindo aquilo que disse ainda há pouco. O assambarcamento da palavra vacina pelas substâncias ARN e ADN estimula a confusão e, concluído com o conhecimento e com as decisões informadas das pessoas. Essa apropriação semântica tem como efeito imediato e direto colocar as técnicas ARN e ADN, destas chamadas vacinas do Covid, a partilhar indevidamente a confiança e os méritos consolidados da história das vacinas. No fundo, aquilo que eu disse ainda há pouco, mas dito num folgo. É isto que eu acho que a Lisa, com a sua ideia brilhante que teve de convidar a Marta, e eu para dar aqui também um jeitinho, nesta questão do tratado pandémico, faz imensa confusão chamar tratado pandémico, que eu estou convencido que nem os meus trinetos vão ter outra vez uma pandemia, pelo menos pela lógica da história. É assim, é isto que a história nos tem ensinado, a não ser, o mundo está tão maluco, pode aparecer amanhã realmente outra pandemia, não sei, não digo que não, mas não é normal que aconteça, e como tal a história de chamar tratado pandémico faz a maior das confusões. Mas, portanto, chamar a atenção. Porque é que, repare bem, Lisa e Marta, quando é que já alguém leu, quem é que já ouviu discutir, argumentar, questionar porque é que Estados Unidos e Argentina se saíram da Organização Mundial de Saúde? Onde é que já se viu alguém escrever sobre isso? O que é que terá dado à nova administração americana, principalmente por intervenção do brilhante Robert Kennedy, que não se ouve, pelo menos aqui em Portugal, não se dá trela às decisões dele, independentemente dessa da saída da Organização Mundial de Saúde, outras que ele está a tomar brilhantemente, que está a tirar da gaveta factos que lá estavam dentro e que não saltavam para cá para fora, por razões claramente de influência dos lobbies a quem a anterior administração estava ligada. Isto são evidências, são factualidades que, para as conhecermos, temos que ligar ao Instagram ou ligar a outro qualquer motor de busca para tentar apanhar, porque o que seria normal é que a nossa comunicação social falasse nisso. Ninguém fala.
Ninguém percebe. Porque é que um gigante como os Estados Unidos, porque é que um gigante como a Argentina resolvem descredibilizar a Organização Mundial de Saúde a ponto de se desligarem dela e ninguém quer saber porquê. E, portanto, isto que eu disse, da propósito da imunidade coletiva e da imunidade, é para chamar a atenção das pessoas. Considerar a imunidade coletiva um conceito usado para a vacinação, dizer que só através da vacinação é que as pessoas podem ter imunidade, isto é degelado na testa. Se não fosse tão grave. Quer dizer, é criminosamente redondo, falso. E ninguém diz. Lisa, eu tenho estado a conter ao longo dos meses, para não dizer dos anos também, que começou em 2020, eu tenho assistido a muita anormalidade. Mas eu pensar assim, caramba, eu tenho que dizer de uma maneira tranquila, tenho que dizer aquilo que me vai na alma, senão, lá está, não cumpre a minha função. O médico não é só, diga 33 quilos de fundo à pessoa que está à sua frente. O médico tem, como a Lisa ensinou há pouco, doctor, quer dizer, doc, ou quer dizer ensinar. O médico tem que ensinar, tem que ter pelo menos dizer da sua experiência e das suas convicções. Nós somos um país democrático, somos um país livre. Eu tenho que dizer aquilo que acho. Não quer dizer que seja verdade aquilo que eu estou a dizer. Mas lá que é a minha verdade, é. E se as pessoas quiserem dar algum crédito a alguém que anda há 53 anos nisto, tentar ajudar as pessoas que me procuram, deem. Se não quiserem dar, também não deem. Porque isso é outra coisa interessante para referir. A nova administração lá, americana, principalmente Robert Kennedy, nunca foi contra as vacinas. Ele sempre foi a favor do consentimento informado, que é completamente diferente. Esse é um negacionismo? Não, mentira. Ele foi vacinado. O próprio Robert Malone, criador das técnicas ARA e DNA mensageiro, também foi vacinado. Ele criou a vacina, logicamente tinha que testar nele. Só que agora está a ver que o filme não era bem como ele pensava que era. Mas, portanto, eles não são contra as vacinas. Como eu não sou contra as vacinas. Eu sou a favor do consentimento informado. Deus sabe de todos, cada um sabe de si. O que eu sou contra é a desinformação. É o obscurantismo, um assunto tão gravemente importante como é a saúde. Isso põe-me fora de mim. E não há direito. E não há direito que os nossos governos, que os nossos partidos que têm pertencido ao Bloco Central, PSD e PS, nunca tenham questionado esta questão. Vão a Bruxelas, fazem o que a senhora Van der Leyen diz, nem passa de vez em quando uma notícia que ela é casada ou foi casada com o CEO da Merck Sharp & Dohme ou da Pfizer ou o que é, e como tal, ninguém diz mais nada, e é isto que eu não aceito e que eu não aguento. Bem, olha, maravilhoso, maravilhoso. Desde a Marta a trazer aqui esta questão de que vai estar em cima da mesa com este tratado pandémico que, em casos de alguém da OMS sentir que há um estado de exceção, de repente criar-se uma vacina em 100 dias e a obrigatoriedade dela, ou a sugestão dela, vamos trazer esses termos, vacinação que não é vacina. Não é, Lisa, não é vacina. Vacina é o antigênio que entra e que provoca da parte do organismo produção de anticorpos. Isso é vacina. Isto será... 15 anos, isto não é? será, não. Quando se apareceu uma vacina, era anos que demorava a testar, e não sei quantos cobaias à vida, entretanto, e outros animais que testaram, e ao fim de não sei quantos anos lá se a vacina. Para ter uma ideia, isto das vacinas, a maioria delas, ou é Pfizer ou é Moderna. A Moderna tem uma história extraordinária. Moderna, para as pessoas que não sabem, quer dizer Modified RNA. É o que quer dizer Moderna. Uma empresa que em 2015 tentou fazer uma vacina para a gripe, não resultou, porque aquela gente toda morria, refira-se os animais, os desgraçados animais morreram, portanto a vacina não avançou. E a Moderna, criada em 2010, essencialmente para criar medicamentos para pessoas com cancro e terapias genéticas. Foi assim que a Moderna sempre foi o objetivo da Moderna, o target da Moderna, pessoas com cancro e terapias genéticas. E nessas pessoas, para o cancro e terapias genéticas, os produtos que lá eram testados e criados demoravam anos a ser aprovados pela FDA, pela Food and Drug Administration. Então agora, para pessoas saudáveis, incluindo grávidas e crianças, é aprovada em meia dúzia de semanas. Desculpe, mas eu ia dizer uma palavra que eu não posso dizer, mas começa por M. Que é esta? Que trampa é esta? Mas está tudo tarado aqui.
Então, para os todos saudáveis, velhos e crianças, e grávidas, a coisa é aprovada, não digo de um dia para o outro, mas quase, e para os doentes demora anos para ser aprovado. Mas isto é a realidade. Então, mas que é isto? O que é que o Robert Malone, que eu tive o prazer enorme de conhecer, força do amigo António Jorge Nogueira, para jantar nas Shelves Tertúlias da Junqueira, com a moderação da extraordinária Elizabeth Tavares, do Página 1, jornal que toda a gente devia ler, jornal com uma linha editorial própria, que não obedece a interesses corporativos nem nenhuns, é aquilo que Pedro Almeida Vieira, seu diretor, e Elizabeth Tavares, sua adjunta, e outros jornalistas que lá estão, fazem, que moderou uma mesa com o Robert Malone, longe de supor que um dia, isto não pode ser só coisas más, há coisas boas também, que um dia o Robert Malone iria ser o braço direito do Robert Kennedy, que é o homem responsável pela saúde agora nos Estados Unidos. Aleluia! Alguém que tem conhecimento, e mais, posso dizer que é uma convicção minha, se ele pertencesse, tivesse outro credo político, já teria ganho o Prémio Nobel. Não ganhou, sendo ele que contribuiu decisivamente para as vacinas RNA e DNA mensageiro, foram dar o Nobel a outros 2 cientistas que fizeram muito menos daquilo que ele fez e foram dar o Nobel a eles. Porquê? Porque alinhavam lá com a administração Biden e, como tal, ganharam eles o Prémio Nobel. O Robert Malone é que devia ter ganho o Prémio Nobel. O que é que o Robert Malone diz? A ONU tem parceiros e acordos estratégicos com organizações globalistas como a Fundação Bill e Melinda Gates, a Gavi, já agora a Gavi foi uma empresa que faturou 2 bilhões de dólares à volta disso nos últimos anos, que tem 2 figuras, pelo menos uma delas nós conhecemos muito bem, Seth Berkley, ninguém conhece, mas José Manuel Durão Barroso, toda a gente conhece, uma empresa criada para criar vacinas. E mais, fazem o seu trabalho tão bem que fizeram um levantamento dos patógenos prováveis e eventuais que poderiam merecer a atenção de mais vacinas para obstaculizar esses patógenos que estão listados todos em trabalho. Isto é uma coisa do além. Graças a Deus. Deus é grande. Para já, outra declaração de interesse, eu sou católico. Se trazer por casa, mas sou católico. A Gavi foi oficialmente extinta. Se não foi ontem, foi antes de ontem, pelo governo dos Estados Unidos, e acabou-se esta pouca vergonha. Portanto, esta lufada de ares frescos que está a vir dos Estados Unidos, por extraordinário que possa parecer, não é comentada em Portugal. Ninguém sabe. Isto que eu estou a dizer constitui novidade de certeza para muita gente, para a Marta Gameiro não com certeza, e eventualmente para a Lisa também não. A Gavi foi criada pela Fundação Bill e Melinda Gates, já agora o diretor Tedros Adhanom é uma pessoa com um currículo questionadíssimo, questões de ordem política na terra dele, na Etiópia, coisas que eu não vou falar, porque também não tenho tanto conhecimento de causa, eu só gosto de falar daquilo que eu sei que tenho a certeza, mas tem um histórico muito complicado e é o único diretor-geral da Organização Mundial de Saúde que não é médico. É o único que não é médico. Há quem diga que é um boy do Bill Gates que lá pôs então para cumprir, para fazer realmente para seguir as suas instruções. Isto é extraordinário. Está bem? Lá está, não é? Muita informação que pelo menos o povo, que somos todos nós, merecemos escutar, já que Lisa, não passa nos meios de comunicação. Lisa, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra há um ano. Pois foi. Pedro Zada, aqui. Então, olha, e vou aproveitar, depois de toda esta informação que foi trazida por vocês os dois, e muita gratidão, porque no mínimo que todas as pessoas que nos estão a escutar e as que irão escutar posteriormente, se eu conseguir salvar esta live, que possam formar o seu pensamento crítico, não é? Porque acima de tudo é isso que vocês estão aqui a oferecer, informação, Lisa, para as pessoas poderem pensar por si. Deixe-me dizer isto só, antes de todos de ouvir a Marta, e peço um papagaio, sou eu que falo. Mas deixe-me só dizer isto, eu tomei esta nota e não me perdoaria se eu não dissesse. A Covid-19, uma epidemia relativamente benigna, que teria sido facilmente administrável se tivesse seguido a ciência e as boas práticas na matéria. Aconteceu o que aconteceu porque ouviu-se o presidente da China tomar uma decisão, secundada logo pelo governo italiano, pelo Macron em França e pela Organização Mundial de Saúde. Logicamente que não é assim. A ciência, a medicina, há ciência, não é?
como lá outras áreas, para a sua respectiva. Não é, não é catedráticos, médicos, investigadores que tomam conta de nós, da nossa saúde. Este tratado pandémico, chamemos-lhe assim, não tem na sua... Como os seus maestros não são médicos. Então vão dizer a mim, médico, há 53 anos, não faço outra coisa a medicina, como é que eu hei de tratar um doente meu? Se eu hei de dizer para eu estar em casa ou se eu hei de sair de casa? Isso é uma coisa do além. Querer pessoas que são gestoras, acredito que brilhantes, vão dizer a mim como é que eu hei de fazer? Isto é uma coisa extraordinária. Ainda há bocado a Lisa disse que isto não impede que cada país tome as suas decisões em relação de saúde. Mas está-se lá a dar a volta. Só daqui a um ano é que não sei o quê, vamos estar aqui ao claro, mas tem que ir à base. E repito, e calmo já, como eu comecei. Isto tudo circula à volta da imunidade. Tudo isto tem a ver com imunidade. Formas de aumentar a nossa imunidade. O Jornal de Saúde entende que só as vacinas é que se dão imunidade. Se o assunto não fosse tão sério, dá vontade de rir, mas acontece que é assim mesmo. Mas é de imunidade que estamos a falar. Então, que tal falar sobre imunidade? Então, que tal falar sobre imunidade? Ninguém fala, porque não interessa, porque se percebeu o ridículo que é esta história toda de aceitar esta barbaridade que aquela organização está a fazer. E é por isso que há países com a força dos Estados Unidos que já saltaram fora. Portanto, agora eu calmo. Muito bem, muito obrigada mesmo. E lá está, volto só aqui a fazer este pequeno resumo, super pertinente, não é? Desde vacinas criadas em 100 dias, que se tem nessa agenda, vacinas que não são vacinas, o não olhar realmente para a nossa imunidade natural e quase nos quererem impingir esse conceito. E nós vimos o resultado da pandemia, todo um povo submisso e a obedecer àquilo que era dito, sabe-se lá por quem. Ou seja, neste tratado pandémico há muitos riscos em cima da mesa, por mais que nos façam só chegar interesses aparentemente positivos para todos. Um tema que eu queria trazer, e a ver se também não nos desviamos muito, é o documento de identificação digital de saúde, que a Marta há pouco referiu. Quais são os perigos deste documento? Que tipo de coerção é que podem vir, não é? Porque há pouco tu dizias, Marta, de repente estas vacinas criadas em 100 dias, se nós não nos vacinarmos, o nosso documento de identificação digital de saúde vai dizer lá que não somos vacinados. E nós vimos, à semelhança da pandemia, de repente havia impedimento de se viajar sem a vacina, dita vacina, impedimento de ir ao restaurante, ou o que foi que se tentou. Portanto, houve medidas de coerção, por mais que nos digam, mas não foi proibido. Não foi proibido, mas quantos profissionais foram vacinados ou se vacinaram um bocadinho contra a sua vontade, porque quase que foram, quase não é? Houve coerção nesse sentido. Então, neste tratado pandémico, e tu tens um artigo a falar sobre isso, Marta, qual é o perigo deste documento? Neste caso não está no tratado pandémico propriamente, ele só depois pode tornar as coisas práticas. O que acontece é que nas tais emendas que nós temos até dia 19 para rejeitar, está efetivamente escrito, onde é que eu tenho isto? Eu tinha aqui isto porque isto é muita coisa, que os países podem implementar, então, compromete-se, o artigo 35 do Regulamento Sanitário Internacional detalha os requisitos do documento de saúde, incluindo o formato digital, a identificação digital. Então, que os países comprometem-se a implementar isto nos seus países. Esta carteira digital está a ser feita em conjunto com a OMS pela Comissão Europeia, já foi aprovada e depois vai estar em ligação com o cartão europeu de vacinação, que supostamente entrará em 2026, e com o dinheiro digital que a diretora do Banco Europeu, a Lagarde, veio dizer que querem meter o dinheiro digital em outubro. E depois, então, o tratado pandémico poderá vir, então, nos tais estados de exceção, eles vão fazer umas tais conferências por partes que são muito semelhantes às cimeiras do clima. Uma coisa que vai acontecer todos os anos, que não se sabe muito bem o que vai, mas vai ser decidido qualquer coisa nessas conferências. E que nessas conferências também podem entrar empresas farmacêuticas, neste caso muito direcionadas para as vacinas. Então, qual é o perigo disto?
Não sei se sabem, mas se calhar qualquer pessoa que tem uma empresa sabe que quando vai pedir um empréstimo a um banco, e é isto que é a promiscuidade disto, quando vai pedir um empréstimo ao banco, o banco não dá um empréstimo, principalmente a empresas, a grandes empresas, não dá um empréstimo, tomam lá o dinheiro. A empresa tem que seguir certos critérios. Tem que ter critérios de equidade, tem que ter critérios de igualdade de género, por isso que se vê aí o género em todo lado, tem que ter critérios de apoio social, tem que ajudar a comunidade. Por exemplo, às vezes assim, uma empresa de construção civil a comprar um jornal. Porque é que uma empresa de construção civil vai comprar um jornal? Porque tem que estar eficiente nos critérios de ajudar a comunidade, então compra o jornal para cumprir aquele critério. Portanto, os empréstimos que os bancos centrais neste momento fazem são com condições. Na prática, o que está a acontecer e o medo, principalmente que vem destes tratados, é que depois este tipo de ajudas para uma pandemia que venha por aí também venha com condições. Porque não sei se sabem, mas quando entrou a vacina dentro dos países, os países para receberem uma bonificação do Banco Central tinham que atingir uma certa taxa de vacinação. Portugal cumpriu isso maravilhosamente bem, mas portanto, os bancos centrais criam condições para dar dinheiro. E como os bancos mundiais também estão envolvidos nestas questões dos tratados pandémicos, há este perigo de estas questões virem todas associadas a só recebes dinheiro para comprar isto se cumprires estes cuidados, se atingires uma taxa de vacinação. Por exemplo, não é preciso, por dizer, a OMS obrigar o que quer que seja. Há várias maneiras de obrigar os países a cumprirem certos critérios para conseguirem arranjar dinheiro. E isto está a ser tudo trazido através da saúde. E eu devo dizer que, se formos à definição do termo, ter empresas, grandes corporações e bancos a imiscuir-se nos governos é a definição literal de fascismo. O que vivemos, eu sei que isto pode ser forte e pode se calhar parecer que eu estou a exagerar, mas o que se vive atualmente entre a OMS e a Comissão Europeia e o Banco Mundial é fascismo sanitário. É tentar condicionar as medidas governamentais através de dinheiro, através de vocês têm que cumprir esses critérios para receber o dinheiro. E é um problema destes tratados comerciais em que há fundos comunitários, há fundos do banco e depois há empresas farmacêuticas, ou não são bem empresas farmacêuticas, são fundações público-privadas que fazem parcerias com bancos e com a Comissão Europeia e que supostamente têm fundos privados, mas não, os fundos privados na prática são fundos, é o nosso dinheiro. E há pouco, quando eu fiz a questão, que não era uma afirmação, era uma questão de que, porque se diz que este tratado não se sobrepõe à capacidade de cada país de adotar políticas individuais, no fundo lá está o que tu estás a dizer. Ele nem precisa de se sobrepor. Depois estimula-se de outras maneiras e o próprio país vai ao encontro desse estímulo para poder ser financiado noutras medidas e noutras formas, não é? A burocracia instituída, e tanto os bancos a financiá-la e tanto o país dependente desse dinheiro para cumprir os objetivos que se comprometeu dentro do tratado, a coerção faz gravíssimo. É gravíssimo. E leis digitais e isto são formas, tudo bem, supostamente digitaliza-se tudo, temos uma estrutura digital pública como já existe na China e na Índia e em algumas partes da Índia e é tudo muito mais rápido e não sei o quê. Mas nós na Europa estamos protegidos por tudo e mais alguma coisa. Como nós vimos na pandemia, basta alguém se lembrar. E até agora, o ano passado, foi feito até o Pacto pelo Futuro, em que as pessoas se comprometem, também pode haver uma crise e os países comprometem-se a cooperar e não sei o quê. Basta o Guterres, ou até o Dr. António Guterres, se lembrar que amanhã que o mundo vai acabar porque tivemos mais 1 grau na temperatura, que entra tudo em estado de sítio, entra tudo em estado de exceção e de repente a Constituição já não vale de nada. Podem dizer tudo, podem dizer que a Europa é uma área muito segura, que nós temos direitos de todos. Como nós vimos no Covid, pode tudo ficar em suspenso
se a sociedade entrar em pânico moral. Portanto, até a OMS apresentar um relatório onde está escrito as consequências da gestão Covid. Até me garantirem que a Constituição não pode ser suspensa em momento algum sob situação alguma, este tipo de tratados e este tipo de ferramentas, como as carteiras digitais e afins, não podem ser implementados de ânimo leve. É o que eu digo. Isto, no mínimo, tem que ser discussão pública. Nós não podemos ter jornalistas horas a comentar os jogadores de futebol ou o que é que se passou não sei aonde porque não sei quem fez não sei o quê, que não interessa nem ao menino Jesus. E depois estas coisas que têm impactos na nossa vida, tanto na nossa saúde como na nossa vida financeira e económica e no futuro dos meus filhos, ninguém fala. Limitam-se a comunicar. A OMS fez não sei o quê, mas os jornalistas não fazem um resumo de fundo, não vão ler. Marta, deixe-me dizer o seguinte, eu não posso concordar mais consigo, é um encanto aquilo que diz, é uma pena falarmos tão pouco, e eu ouvi-la tão pouco. Mas deixe-me dizer, eu tenho que me ir embora, tenho que me deitar, costumo deitar às 8, já são 25 para as 10, amanhã tenho que trabalhar, tenho o primeiro doente às 7h40, mas quero dizer duas coisas só. Uma, no meu modesto entendimento, era importante mudar na ação de saúde pública, que é aquilo que tem realidade nas pessoas, nós temos tudo isto, é uma questão de saúde pública. Saúde pública, no meu modesto entender, envolve o Estado. Tem uma ligação ao Estado. O Estado é que é responsável por saúde pública. Se nós, em vez de saúde pública, falarmos de saúde para o público, falarmos de saúde para as pessoas, começar-se a perceber que para as pessoas terem saúde, têm que ligar mais a elas próprias, têm que ver o que é que podem mudar dentro de si para fortalecer o seu sistema imunitário, que alterações é que têm que fazer ao seu estilo de vida para melhorar o seu sistema imunitário e para viverem mais anos e com mais saúde, que é tudo quanto não se faz. A estratégia está toda virada na semente que vai pousar no nosso terreno. Ninguém perde 2 minutos ou 1 minuto a pensar no que fazer para melhorar o nosso terreno, como eu tenho a oportunidade de dizer. Depois, a Marta falou aí bem nos jornalistas, papel decisivo, que o jornalista, terceiro poder para mim é o primeiro poder, é a comunicação social. Mas para rematar então, fazendo a vénia que esta enorme jornalista merece, citando uma parte de uma intervenção dela no seu página 1, refiro-me a Elizabeth Tavares, antiga jornalista da Reuters, que é realmente uma jornalista de eleição, foi ela que entrevistou o Robert Malone quando cá esteve em Portugal há uns anos, a convite do António Jorge Nogueira, das Tertúlias da Junqueira, que eu tive o privilégio de estar presente. Ela, em determinada altura do retiro dela, escreveu assim: isto porque realmente já se começa a ver que muito como aquilo que era dito, na realidade não se está a concretizar. E como tal, há essa sabedoria que eu sinto em clínica, as pessoas que já não pensam da maneira como pensavam há uns anos atrás. Elizabeth Tavares diz assim: o regresso da antiga ciência, a verdadeira, veio confirmar que os que questionavam as máscaras, as novas vacinas e defendiam a imunidade natural tinham mesmo razão. A dúvida agora é se e quando é que a Direção-Geral de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a Comissão Europeia e os mídias vão pedir desculpa por terem andado a enganar a população e a espalhar o ódio contra os que estavam do lado da verdadeira ciência. Deixo uma dica: só quem é íntegro e honesto vai aparecer em público a reconhecer que estava errado. Elizabeth Tavares, página 1. Se me permitem, eu vou com este espaço na minha memória mas vou ter que sair, está bem? Não vão levar a mal, mas eu vou ter que para ser franco, vou ter que me deitar, porque eu tenho que dormir, porque se não consigo dormir amanhã não consigo trabalhar. Obrigada Muito obrigado pelo tempo e por toda a partilha. Lisa, muito obrigado Marta, mais uma vez. Obrigada. Foi brilhante, não estava à espera disto. Lisa, muito obrigado pela iniciativa notável que teve de pôr a Marta aqui junto dos seus ouvintes e obrigado por ter dado a oportunidade também de dizer coisas que não é todos os dias que eu tenho a oportunidade de dizer e que não tenho dito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho uma última pergunta, fiquem desse lado connosco, e é uma pergunta vossa, que é, então o que é que podemos fazer? Temos 10 dias, o que é que pode ser feito?
informar, você arranjar de uma maneira qualquer, de pôr todos os dias esta entrevista com a Marta Gameiro, este espaço com a Marta Gameiro, para que o maior número possível dos 10 milhões de portugueses que nós somos consigam perceber, estando informados, de facto, que esta péssima expressão, em bom português, esta palhaçada que nos está preparada, que tanto vai evoluir com aquilo que mais nobre nós temos, que é a nossa saúde. As pessoas, é aquilo que eu digo. Eu lembro-me de rematar com chave de ouro. Eu lembro das últimas palavras de Cristo quando foi pregado na cruz. Perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Falando com o pai dele. Perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Eu não vou dizer que malandros são bichos. Não. Eles não sabem o que fazem. Perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Esta gente não sabe o que faz. Não tem conhecimento, não tem informação, que só fazem asneiras. Perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Despeço. Muita gratidão. Um bom descanso. Obrigado. Marta, e tu queres nos deixar também uma último minuto sobre o que é que podemos fazer? É assim, quem me segue sabe, eu nos últimos anos tenho tentado falar com deputados, já falei com vários, dei artigos que eu achei que eram fáceis de entender e traduzir. Inclusivamente infiltrei-me numa reunião do Presidente da República com um partido político pequeno que existe, infiltrei-me lá dentro e fui lá tentar pedir se podia ir e eles deixaram-me e eu fui lá entregar ao Presidente da República, Marcelo, tudo o que eu tinha comprovadamente de evidência científica. Eu tento ir a coisas credíveis, que sejam facilmente verificáveis, ao Presidente da República. Tentei falar com todos os partidos, só não consegui até hoje falar nem com o PCP, nem com o Bloco, nem com o LIVRE. Portanto, eu tenho feito diligências, eu tenho tentado entrar por algum lado dentro do Parlamento. Consegui com a petição, eles falaram sobre isto. Infelizmente só o Chega e a Iniciativa Liberal, na altura, o ano passado, ficaram do nosso lado nesta questão do tratado pandémico. Como o tratado pandémico, entretanto, já é mais soft do que era no ano passado, eu não sei se eles continuam do nosso lado, se não, mas eu tenho alguns contactos de alguns deputados que fui tendo e vou-lhes sempre mandando as coisas, por isso eu espero que eles ao menos leiam, ou se não leiam, mandem para outras pessoas. Portanto... Mas e nós, povo, que estamos aqui? Assim, eu não sei. Lá está. O que nós podemos é ir informando, é fazendo barulho, é fazer o que tu fizeste, Lisa, chamar aqui as pessoas para falar sobre isto já é muito bom, porque se calhar há pessoas que não sabiam o que é que isto era e agora já têm uma ideia, apesar disto mesmo assim ser muito mais profundo, nem sempre é fácil explicar as implicações, porque o que está escrito às vezes temos que pensar sobre o que está escrito e ver o the big picture para perceber a verdadeira dimensão das coisas. Como isto é um assunto político, tem que ser resolvido na política. Mas a política... A petição que tu criaste ainda dá para assinar? Ainda vamos a tempo? A petição foi a plenário ano passado. Está completamente encerrada. Pronto. Eu criei outra petição contra o cartão europeu de vacinação que mexe com este assunto, mas já é um assunto à parte, apesar de eu ir puxando tudo ao mesmo tempo. Mas como é um assunto político, nós temos que ser tratado na política. Então nós temos que mudar a opinião pública para a política ficar do nosso lado. Porque é isso, quando não conseguimos chegar aos políticos, só nos resta mudar a opinião pública. Por isso, eu acho que o que é que as pessoas podem fazer? Podem fazer publicações nas redes sociais. Eu não concordo com isto. Podem questionar, podem falar com as pessoas do seu círculo, mas vocês já ouviram falar sobre isto? O que é isto? Podem tentar falar com o vosso médico. Às vezes os médicos, eu deixo dizer que, defendendo também um bocadinho os médicos, é muito difícil na área da medicina, às vezes, fugir da norma. Eu conheço várias histórias dos médicos que disseram aos seus pacientes, não se vacine, mas não diga nada a ninguém. Eu conheço histórias destas, do ridículo. Eu conheço histórias eu falo do médico dizer a um paciente, eu falo sobre a vacina, mas não pode ser aqui no hospital, tem que ser na rua. Onde é que isto chegou? Está a perceber? O próprio médico tem medo de dar a sua opinião ao seu paciente.
Está a perceber? Porque é um bocadinho difícil na medicina fugir da norma, porque arriscamos a perder a credibilidade e muitas vezes é mais intuição do que antes de vir na história da medicina. Frequentemente os médicos chegam a uma causa e efeito antes mesmo de perceberem porque é que aquilo acontece. É muita intuição, é muito ver a mesma coisa acontecer muitas vezes, é muito de conhecimento adquirido. Portanto, é muito difícil falar quando não há provas atualmente. É muito fácil falar quando no nosso dia-a-dia estamos numa prática e dizemos, oh, se você quiser fazer isso, faça. Mas quando é um assunto tão melindroso como vacinas, como estas questões, é muito difícil ter uma opinião oficial e pública, porque pode cair em discreto. Eu acho que vou deixar aqui a sugestão de pedir a toda a comunidade que esteve aqui presente connosco, por favor, partilhem esta live com todas as pessoas que vocês sintam que minimamente poderão ter abertura para a ver e a escutar e, simultaneamente, deixem-nos os vossos comentários ou identificando outras pessoas para poderem ver ou identificando canais televisivos, jornalistas que possam eventualmente também pegar neste tema e levá-lo ainda a maior número de pessoas. Não sei. Efetivamente, todos juntos podemos fazer alguma coisa. Se quiserem mais informação assim mastigada e muito credível e muito fácil de ver, podem ir a um think tank americano na internet, chama-se Brownstown Institute. E eles têm um grupo de investigação que é feito por epidemiologistas de uma universidade, a Universidade de Leeds. E eles andam constantemente a emitir relatórios bastante fundamentados, com evidências, com bibliografia, eles vão aos relatórios do Banco Mundial, eles visculham tudo. É umas pessoas que eu dou muita credibilidade. É o grupo Repair, ou então o epidemiologista David Bell, que também publica lá, que é um ex-funcionário da Organização Mundial de Saúde, e que tem se dedicado os últimos anos a escrever artigos sobre o Tratado Pandémico e as emendas ao Regulamento Sanitário Internacional. Vão lá, Repair, David Bell, e vejam os artigos deles, dá para ler em português. Está tudo muito, está muito simples, eles falam de tudo, falam dos artigos, explicam o porquê, explicam qual é o problema e ficam muito esclarecidos, não tem aquela palha que às vezes nós não percebemos. Se quiserem ir, vão lá, é o sítio que eu recomendo assim mais para encontrar informação fidedigna. Muito bom. Não te tomo mais tempo, Marta, gratidão. Acho que foi partilhado aqui imenso, que já dá para, pelo menos, acredito eu, as pessoas que estão deste lado de lá, poderem ter escutado e sentido efetivamente que é um tema muito sério, que é um tema muito, realmente merece a nossa atenção, a nossa informação. Portanto, só te posso agradecer a ti e ao Dr. Manuel Pinto Coelho por terem aceito tão rapidamente, não é? Tão prontamente a vir disponibilizar, alterar as vossas rotinas, como disse no início, mas disponibilizarem um pouco da tanta informação que vocês têm acerca deste tema. Mas foi maravilhoso. Obrigada mesmo. E a ti que estás desse lado, agradecer-te também por estar presente, por ter estado aqui e, por favor, peço outra vez, nós temos que nos unir. Neste caso, se não vem de cima, entre aspas, de partidos políticos, de meios de comunicação, pode vir através de nós. Não sei se sou uma sonhadora, mas eu ainda acredito e quero acreditar que juntos poderemos trazer barulho e isso criar força, não é? Perceber que, por exemplo, as tendências de supermercado, se nós mudarmos as nossas tendências de consumo, os produtores e todas as marcas que colocam produtos no supermercado vão mudar os seus produtos, porque a tendência agora é outra. E aqui a mesma coisa, se nós, povo, também manifestarmos, expressarmos o nosso interesse sobre este tema e a nossa opinião acerca do mesmo, então alguma coisa vai ter que ser feita também. Acredito eu. Volto a dizer, não sei se sou eu que ainda acredito, mas eu ainda quero acreditar. Portanto, olha, conto com todos vocês para passarem esta informação, deixarem os vossos comentários, por favor partilhem porque é que vocês comentem connosco o que é que vocês sentiram, ideias, etc. Tudo é bem-vindo. Marta, muita gratidão, bom descanso a todos e obrigada uma vez mais. Até já.